Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e por aqueles ainda que irão se inscrever. Eu já agradeço de antemão. E se inscrevam no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe essa mensagem e deixe seus comentários à vontade e vamos que vamos. O tema dessa mensagem hoje é combatendo os manipuladores do Evangelho. Combatendo os manipuladores do Evangelho. Esse é o tema da mensagem. Para que a gente venha ficar atento, entendeu? A canais aí no YouTube que se dizem que pregam a graça. Para que a gente venha estar atento, porque ainda existem muitos incautos, mesmo estando em graça. Mesmo estando em graça, mesmo saindo do sistema religioso, ainda existem pessoas que estão em graça, né, que receberam esse evangelho, mas que ainda são incautos, infelizmente, e se deixam se levar por manipuladores. E eu anotei aqui algumas coisas, o que é um manipulador, entendeu? Qual a característica do manipulador? Eu estou se referindo ao mundo espiritual, ou seja, ao evangelho da graça. Esse evangelho onde nós levantamos a bandeira do evangelho da graça, a bandeira da doutrina do evangelho da graça, onde nós defendemos a escatologia consumada. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado e estar atento a esses manipuladores. E o texto principal aqui se encontra em 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 1, vamos ler até o versículo 5, que diz assim: E eu, aqui é Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, uma igreja que recebeu o fundamento pregado por Paulo. Paulo pôs o fundamento ali do evangelho. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com ostentação de palavras. Em outras Bíblias, em outras traduções, diz sublimidade de palavras, mas nessa minha aqui de ostentação de palavras ou de sabedoria. Olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou ostentação de sabedoria, né? Ostentação de palavras ou de sabedoria. Aí diz assim, versículo 2: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo disse, eu não quero saber nada da vida de vocês, particularmente falando. Paulo, ele se propôs a saber entre vós a Jesus Cristo e o Jesus crucificado, ou seja, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, ou seja, a graça de Deus. Versículo 3, E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, ou seja, a nossa fé está alicerçada no poder que opera em nós. Continuando, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, ou glória. Versículo 6, Todavia, falamos sabedorias entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Só até aqui.
Paulo, ele havia plantado a semente da graça nessa igreja, para os irmãos de Coríntios, os irmãos que se encontravam naquela região ali. E nós sabemos que Coríntios era um porto onde ali chegavam muitos marinheiros de viagem. Existiam em Coríntios templos, né, de outros deuses ali, onde eram adorados, ou seja, a idolatria reinava ali na cidade de Coríntios. E Paulo, ele planta a semente da graça nessa igreja, entre os irmãos. E muitos são alcançados pela a palavra que Paulo pregava, o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo. Veja que muitos aqui dessa igreja aqui, eles absorveram o conhecimento. O conhecimento do evangelho da graça chegou até esses irmãos de Coríntios através da pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, de Barnabé, de homens que ajudavam Paulo ali no seu ministério, no seu chamado. Veja que a Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, vamos lá aqui em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, veja que o conhecimento havia chegado a essa igreja. O conhecimento do evangelho pregado por Paulo. E quando Paulo escreve essa carta, os dois papos estavam se cruzando. Aqui foi depois da cruz. E veja que essa igreja absorveu o conhecimento, o entendimento do que era o evangelho, do que Cristo havia feito na cruz do Calvário. Mas havia ainda muitos incautos. Muitos receberam o evangelho da graça, receberam a revelação pregada por Paulo, mas ainda existia incautos nessa igreja. Como hoje, muitos saíram de um sistema religioso, onde agora conhecem que dizimar era dinheiro, agora conhecem que ceia nunca foi Santa Ceia, era Páscoa, agora conhecem que batismo das águas nunca salva ninguém, nunca vai aperfeiçoar ninguém. Ali era uma cerimônia religiosa da lei de Moisés. Dízimos também era uma ordenança da lei de Moisés, e etc, jejuns, e a gente sabe que tudo isso era rudimentos de obra morta. Muitos incautos hoje que estão em graça, desculpa a expressão, né? Muitos simples, saíram de um sistema religioso, mas são incautos ainda, porque se deixam levar por ensinamentos aí de sabedorias humanas, sabedorias de palavras persuasivas de sabedoria humana de homem, de ideias de homens. Existem pessoas pregando uma graça com ideias, com seus pensamentos. Eu acho, eu penso assim, entendeu? Então, isso aí nunca foi evangelho da graça, entendeu? Então, muitos incautos hoje, que saíram do sistema religioso, que conhecem a graça, um pouco da graça, mas são incautos ainda, e estão se deixando levar por outros ensinamentos aí, que nós vemos aí, alguns canais que pregam uma graça falsa que nunca é. Isso é uma seita, isso é outro evangelho. Outros ainda estão infiltrados, ou seja, estão com a mente cauterizada, entendeu? Porque não esqueceram ainda da ceia, não esqueceram ainda de estar subordinado ao homem, entendeu? E quando saíram de um sistema religioso, estão aí numa liberdade, usando a sua carnalidade, entendeu? Porque hoje conhece a graça, está em graça. Mas não é dessa maneira aí. Não é dessa maneira. Não é. Nós que estamos em graça, não é para nós estarmos dessa maneira. Então veja, eles receberam o conhecimento. A igreja de Coríntios recebeu o conhecimento da graça. Como muitos hoje receberam também esse conhecimento da graça, mas ainda são incautos. E nós sabemos que nós temos que conhecer não só o que as pessoas nos ensinam, não só o que um homem fala, mas nós temos que buscar o conhecimento também, analisar o que está sendo pregado. E veja aqui no livro de Oséias, é claro que é em outro contexto, mas isso aqui é para nós também hoje, serve para nós porque é o que a gente está vendo hoje aí, entendeu? Uma graça que está sendo pregada, apresentando o nosso Pai como um Deus mau, colocando a soberania de Deus dentro da maldade do homem, e isso não é graça. Outros ainda pregam graça com o rudimento da lei, batismo, jejuns,
apresentação de criança, dízimos. Jesus está voltando? Não, Jesus não está voltando, entendeu? Então isso aí é tudo rudimentos, entendeu? Que eles dizem que estão em graça. E, por falta de conhecimento, muitos estão perdidos. Muitos saíram de um sistema e estão presos novamente ao quê? A um ensinamento chamado graça. Veja aqui, ó, no capítulo 4 de Osés, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Claro que aqui a gente está em outro contexto, ainda no tempo da lei, no tempo dos profetas. Hoje nós estamos na plenitude da graça, na plenitude da lei, na plenitude do reino. Mas o que eu quero dizer, que muitos estão sem conhecimento, estão sendo enganados, destruídos, né? Enganados com palavras persuasivas de sabedoria humana, com palavras, com ensinamentos de dizer eu penso assim, eu acho assim, e acham que o pensamento deles é o que estão certo. Não, nós temos que ir pelo que está escrito, pelo que o Evangelho nos mostra, pelo que o Evangelho nos ensina, entendeu? Então, muitos hoje também, como aquela igreja de Coríntios, receberam conhecimento, mas existiam alguns incautos que estavam indo por ensinamentos de obreiros fraudulentos, como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11. Obreiros fraudulentos estavam contaminando a mente de alguns incautos ali naquela igreja, como hoje tem hoje. Muitos hoje incautos saíram do sistema, mas ainda estão em graça, porque todos nós estamos debaixo do pacto da graça, mas uma coisa é estar debaixo do pacto da graça, todos nós estamos. Outra coisa é viver esse pacto, viver esse evangelho, viver essa realidade e não andar mais em sombras, e não andar mais em heresias, entendeu? Ensinada por alguns homens que a gente está vendo aí. Então, nós temos que estar atento. Então, o tema da mensagem é o quê? Combatendo manipuladores pelo evangelho da graça. Combatendo manipuladores do evangelho da graça. Combatendo os manipuladores do evangelho da graça. Esse é o tema da mensagem. E eu escrevi aqui o que significa a palavra manipulador. Eu escrevi várias coisas aqui. Veja, nós temos que buscar conhecimento para a gente não ser fisgado, a gente não ser preso e engaiolado por esses homens manipuladores do evangelho da graça, que diz que pregam o evangelho da graça, mas eles na verdade estão pregando outro evangelho, um evangelho que é anátema. Então veja, nós temos que procurar conhecer a palavra de Deus, sim, não apenas pelo que a gente ouve, não apenas porque um homem abre uma Bíblia, abre um canal ou está dentro de uma congregação ensinando, e ali ele passar uma imagem, né, que ele está com a verdade. Não, nós temos que buscar esse conhecimento, nós temos que analisar o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, o que está sendo instruído, entendeu? Então veja, nós não podemos buscar informações, né, através, informações, conhecimento só de terceiros. Nós temos que buscar conhecimento também. Você, eu, nós temos que buscar conhecimento e não acatar, absorver e se alimentar de tudo que uma pessoa abre a boca e fala que está pregando o evangelho, entendeu? Sabe por quê? Nós temos que buscar esse conhecimento e analisar. Nós temos que estar atento, ter esse discernimento, entendeu? Essa visão. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, ô glória. E quem tem a mente de Cristo não é manipulado por alguns homens que são manipuladores do evangelho da graça. Então veja bem. Preste atenção. Nós temos que buscarmos conhecimentos, avaliar e analisar o que realmente a palavra diz, o que o evangelho diz,
entendeu? A palavra manipulador tem um significado, essa palavra manipulador. E existem muitos manipuladores da fé, muitos, né, que são psicopatas da fé. Se é que eu posso dizer isso, sim, manipuladores são pessoas psicopatas da fé, do pensamento, do entendimento alheio, dos incautos que não têm conhecimento, entendeu? Então todo líder religioso ele tem o poder. Eu não estou dizendo que todo líder religioso ele é um manipulador, mas todo líder religioso ele tem poder nas suas mãos de manipular a mente das pessoas, a mente dos incautos, a mente daqueles que não têm conhecimento, entendeu? E veja, a fé dos incautos, entendeu? A mente dos incautos estão sendo manipuladas por esses homens, por alguns homens que se dizem líderes, que se dizem que são homens de Deus, que se dizem que têm o Espírito Santo de Deus, que se dizem que são filhos de Deus, que se dizem que estão trabalhando numa grande obra, que recebeu uma responsabilidade de apacentar as ovelhas do Senhor. Primeiro, que eu não sou ovelha, eu sou filho de Deus. E filho uma vez, filho para sempre, ô glória. O povo de Deus é filho, não é ovelha. Não precisamos de um pastor, de um líder para estar nos conduzindo, nos ensinando, entendeu? É o que eles querem ensinar e isso ficar como se eles fossem os donos da verdade. Não, entendeu? Então veja, manipuladores são psicopatas da fé que buscam fama, glória terrena, posição, dinheiro, busca de vantagem pessoal. É verdade, meu irmão. Eu vou ler de novo. Manipuladores são psicopatas da fé que buscam fama, glória terrena, posição, dinheiro, busca de vantagem pessoal. Os manipuladores de plantão são psicopatas da fé, são oportunistas que usam meios hediondos e deixam as pessoas frágeis emocionalmente, entendeu? Para obter vantagem financeira. Por isso que nós temos que buscar conhecimento para a gente não ser enganado. Nós não somos mais meninos, meu irmão. Nós somos adultos, como pessoas. Nós saímos de um sistema para a gente não ser mais enganado, para a gente não continuar mais preso numa gaiola como um passarinho, para a gente não continuar mais preso como um peixe fora d'água, que não tem liberdade nem de ir e vir. Nós não podemos estar mais como um animal preso numa gaiola, engaiolado, esperando o momento que alguém venha alimentar, e ele só se alimentar daquilo que aquele adestrador, se eu não me engano, se é essa a palavra, coloca a comida a hora que quer e água, e ele come o que o adestrador dá. Não. Nós somos adultos espirituais, ô glória. Nós temos que ter na nossa consciência que nós somos adultos, nós somos filhos de Deus e nós temos que analisar o que está sendo pregado por esses pastores, por esses homens que fazem do Evangelho da Graça, entendeu? Uma forma de ganhar dinheiro. São os manipuladores da fé, entendeu? Então veja, quais as características, entendeu? Então, não, peraí. O único que ganha é aquele que crê. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O único que ganha é aquele que crê? Sim. Porque no Evangelho da Graça, meu irmão, aquele que crê é que tem que ganhar. É ele que tem que ser um mais do que vencedor, porque ele crê naquilo que o Evangelho nos ensina. Quem tem que ganhar com isso somos nós que cremos, que defendemos, entendeu? A escatologia consumada, nós que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, entendeu? Foi para isso que Cristo nos libertou. É nós que temos que ganhar e não os homens que usam o dízimo, pregando uma graça, dizendo que o dízimo é dinheiro e isso vive ostentando com o dinheiro do povo. Quem tem que ganhar somos nós. O conhecimento que recebemos, nós como filhos de Deus, e não os homens aí, que fazem do Evangelho um comércio de Deus. E esse canal é para combater esse tipo de pessoa
os manipuladores da fé. E nós vamos continuar a combater. Nós vamos continuar a combater. Então veja, a verdadeira pregação do evangelho, meu irmão, ela não exige nada em troca. Antes da liberdade. Antes, esse evangelho, entendeu? Ele nos edifica, entendeu? Esse evangelho, ele faz com que nós tenhamos consciência que ajudar o próximo, isso é a obra que Deus quer que nós façamos aqui na terra. A obra da graça, ajudar o próximo, se compadecer do seu irmão, não só de palavra, não um amor fingido, não. Entendeu? Então, esse evangelho nos ensina que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não precisamos dar a Deus e receber algo em troca dele, fazer de Deus, entendeu? Fazer barganha com Deus. Você dá 100, você recebe 1000. Quem foi que disse isso, doutor? Isso são coisas de manipuladores. São os manipuladores da fé, do evangelho aí, que estão aí misturando graça com lei de Moisés, está misturando aí graça com heresias, entendeu? Então nós temos que ter cuidado, porque da rede, do laço do passarinheiro, nós já viemos, meu irmão. Nós temos que estar atento, porque da prisão, entendeu? De uma vida de condenação, nós já viemos, nós já fomos muito enganados por alguns homens. Basta, meu irmão, e nós só temos liberdade plena através do conhecimento desse evangelho. Cuidado com os canais que vocês assistem, cuidado com essas visitas que vocês fazem, cuidado em você dizer assim, eu estou na graça, eu estou na liberdade, e está aí à toa, vivendo à toa, usando a graça para a libertinagem. Nós não fomos chamados para a libertinagem, nós fomos chamados para a liberdade em Cristo, a liberdade do conhecimento, a liberdade para ir e vir, uma liberdade de expressão. A graça é uma democracia, e nós temos que aprender isso, meu irmão. Andar em temor, andar em tremor, como Paulo falou em 1 Coríntios aqui, quando esteve com eles. É isso. Olha o que Paulo diz no versículo 2, porque no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A graça, nós temos que andar em temor, e não de todo jeito. Amém? É isso que nós temos que aprender e ter em nossa consciência. Entendeu? Então, meu irmão, esse evangelho da graça, ele nos apresenta nós, os filhos de Deus, em liberdade e não preso no laço do passarinheiro. Entendeu? Os manipuladores ensinam assim: você dá esperando Deus retribuir, esperando Deus dar em troca. Não, isso é barganhar com Deus. Isso não é evangelho. Isso são palavras persuasivas dos manipuladores que dizem que pregam a graça de Deus. Entendeu? E esse canal aqui é para combater esses tais. E vou continuar combatendo, doa quem doer. Entendeu? Então veja, quais são as características de um manipulador? Vamos ver, eu anotei aqui. As características de um manipulador, de uma pessoa manipuladora, eles têm comportamentos como se humilharem, entendeu? Eles têm comportamentos assim estão assim se humilhando, ou seja, eles dão uma de vítima. Eles se vitimam, eles fazem as coisas e eles que são as vítimas e as pessoas que são os réus. Isso é um comportamento, entendeu? De um manipulador, dos manipuladores de plantão. Eles se vitimizam, eles dão uma de vítima e muitas vezes é ele que estão errado, entendeu? Então eles se vitimizam, eles dão uma de vítima, eles têm um excesso de raiva, eles explodem de raiva de maneira escandalosa. O orgulho deles é tão grande que eles não se importam em obterem, ou seja, de obterem o que querem. Perdão, olha, o orgulho deles
é tão grande que eles não se importam de obterem o que querem. Isso é a característica de um manipulador, dos manipuladores do Evangelho da Graça. Entendeu? Daqueles que pregam que você dá e Deus vai te dar em dobro. Não, não, meu irmão. Deus nunca ensinou isso aí. Jesus veio aqui na terra ensinar o lado espiritual para que as pessoas mudassem a sua forma de viver. Jesus não ensinou riqueza, pelo contrário. Não, meu irmão. E nem Paulo também, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça. Então veja, quais são os hábitos de pessoas manipuladoras? Quais são os hábitos deles? Eu falei da característica, agora quais são os hábitos deles? Mostram-se inocentes, eles se vitimizam, mudam de assuntos várias vezes, eles dizem meias verdades, não falam a verdade absoluta, porque o Evangelho da Graça é seguido da verdade. Ou seja, lá no livro de João, capítulo 1, diz que a lei foi dada a Moisés. Olha, e a graça e a verdade foi por intermédio de Jesus Cristo. A graça, ela vem seguida da verdade e não de meias verdades. Então vejam, dizem meias verdades, não falam a verdade absoluta, induzem a pessoa à culpa. Quantas pessoas aí, quantos líderes religiosos, nos seus ensinamentos, entendeu? Em vez de pregar uma mensagem que liberta, mas não, eles deixam os incautos com sintomas, com características que eles estão culpados. Você tem que dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar a parte que é de Deus. Deus não precisa do meu dinheiro, nem o seu. Entendeu? E isso, quando a pessoa não dá o dízimo, as pessoas ficam o quê? As pessoas ficam se condenando. Então, eles induzem a pessoa à culpa. Vivem dizendo que as pessoas estão em pecado, que tem que consagrar mais, que tem que jejuar mais. Isso são manipuladores, palavras manipuladoras desses homens aí, de alguns homens aí que se dizem que pregam o Evangelho. Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de pessoas. Nós temos que aprender a dizer não. Não seja inimigo dele pessoal, entendeu? Porém, mantenha distâncias dessas pessoas. Eu quero distância dessas pessoas. Eu quero distâncias dessas pessoas. E como se descobrir um manipulador? Eu já falei aqui como eles são. Eu estou dando uma relação aqui, as características, entendeu? E os hábitos deles se comportarem, deles até falarem, deles ensinarem, entendeu? Então você está vendo aqui, isso é uma aula diferente, meu irmão. Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de pessoas, aprendam a dizer não, não seja inimigo deles, porém, mantenha distâncias deles, se eles não querem mudar, entendeu? Como funciona a mente de um manipulador? Olha, como funciona a mente de um manipulador, ou seja, de um líder religioso manipulador. Veja como funciona. Eles não amam a outra pessoa, eles não amam o seu próximo, eles amam o poder que tem sobre outras pessoas. É isso. Eles não amam, eles até passam a imagem, entendeu? Que é amoroso, que tem amor ao próximo, mas eles não amam. Na verdade, eles amam o poder que tem sobre outras pessoas. Porque os incautos, os simples não têm conhecimento e eles passam a falsa humildade, passando a imagem que ama, não. Eles amam o poder, o domínio que tem sobre outras pessoas. Eles querem estar no poder, dominando, ditando regras com suas ditaduras, entendeu? Dizendo o que os incautos têm que fazer e o que os incautos não têm de fazer. Entendeu? Por que você não veio à igreja? A igreja somos nós, doutor. Por que você não fez isso? Você tem que dizimar, você tem que evangelizar. Não. Evangelizar o quê? Não, você tem que evangelizar porque Jesus está voltando. O quê? E Paulo, o evangelho tem que pregar, tem que ser pregado. Não, o evangelho já foi pregado. Hoje nós pregamos o evangelho para tirar os incautos, aí os simples, desses redios de 4 paredes, entendeu? Dessas gaiolas aí onde aprisionam o povo de Deus, a igreja de Cristo. Entendeu? Então veja,
Como funciona a mente deles, de um manipulador? Eles não amam a outra pessoa, eles não amam o próximo, eles amam o poder que tem sobre outras pessoas. O manipulador se aproveita de um descanso vitimista. Olha, novamente, o manipulador se aproveita de um discurso vitimista, ou seja, se passam por vítimas. Eles gostam de se vitimizar. Se é essa palavra que eu estou dizendo, vitimizar, será que é isso mesmo? Eu não sei, é mais ou menos isso aí. Então eles são vitimistas. Eles se usam, eles se apresentam como vítimas, mas eles mesmos, eles protestam, eles contestam, eles refutam quando uma pessoa está dando uma de vítima. E nos seus discursos, nos discursos deles, quando ele vê alguém, entendeu, se passando por vítima, aí ele, para esconder que é ele que é manipulador, que ele tem essa característica de se passar por vítima, tá entendendo? Aí eles afrontam as pessoas com palavras até dentro do que está escrito, para esconder que é eles que usam de ser pessoas vítimas. Eles se usam, né? Eles são vitimistas, eles se usam, eles passam de pessoas, eles são vítimas mesmo, eles se usam como se fossem vítimas, mas aí quando ele vê uma pessoa que está usando de vítima, aí para ele esconder o que ele é, ele afronta as pessoas, ele começa, entendeu? A humilhar, ele começa a chamar a atenção, exortando a pessoa, porque ele não é não. Quem é a pessoa, mas no fundo, eles são esse tipo de pessoas. Os manipuladores, eles dão uma de vitimistas, eles muitas vezes se passam como vítimas, entendeu? Como vítimas nos seus discursos. É isso, entendeu? Então veja, quantas coisas boas nós temos aprendido aqui. Continuando. Falam, ensinam violências. Olha, eles também falam, ensinam violências, porque passam, olha, porque passou por algo assim também, entendeu? Então eles usam dessa forma, eles ensinam dessa forma, eles ensinam o quê? Violências, ira nos seus púlpitos. Eles fazem isso, entendeu? Eles fazem isso, afrontam as pessoas, eles ensinam isso. Isso é uma característica de um manipulador. E tem muitos que ficam com raiva de nós, porque nós não estamos mais lá, por conta do seu líder, do seu ensinamento, do ensinamento dos líderes religiosos. De alguns, eu não estou dizendo todos, mas isso é uma função do manipulador, entendeu? E isso, sabe quem diz também? A psicologia diz isso. Que eles ensinam violências, iras, contendas, guerras, em vez de ensinar o evangelho da graça que nos educa, o evangelho da graça que nos transforma, o evangelho da graça que nos edifica, mas eles fazem o contrário e têm o nome de graça na boca e dizem que ensina a graça, entendeu? Então veja, o que leva uma pessoa a ser manipuladora? A pessoa se torna manipuladora porque passou por momentos da sua vida, né? Em alguns momentos da sua vida, eles interpretam situações vivenciadas por eles, entendeu? E quando se sentem ameaçadas, eles descarregam isso em cima das outras pessoas, ou seja, eles passaram por momentos assim, entendeu? Por situações vivendo em suas vidas, seja em qualquer área da sua vida, entendeu? Eles passaram por momentos ameaçadores, entendeu? Em algum momento da sua vida, eles passaram por algum momento assim, vivenciaram esse momento de ameaças contra as suas vidas, entendeu? Então eles querendo sempre estar um passo da frente das outras pessoas, eles ensinam isso. Eles são o quê? Eles vivem de teatro. Eles dão uma de humildade. É uma falsa humildade. É uma falsa paz. É um falso amor. É uma falsa compaixão. E isso, quando eles dizem que tem, entendeu? É por algo de interesse. Eles buscam seus próprios interesses. Entendeu? Assim como Paulo falou. E isso
Eles querem estar sempre a um passo na frente de tudo e assumem o controle das vidas das pessoas, dos incautos, daqueles que não têm conhecimento. O zelo deles é um zelo que eles buscam, querendo levar vantagem. Olha o que Paulo escreveu aqui em Gálatas capítulo de número 2. Não, Gálatas capítulo 3, que diz assim, ó, versículo 4. Não, Gálatas capítulo 4, versículo 17 diz: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Paulo está dizendo, eles têm zelo por vós, mas não como convém. Ele quer excluir vocês de mim, Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia, tá entendendo? Para quê? Para que vós tenhais zelo por eles. Ou seja, eles queriam que eles passavam a imagem que Paulo era um falso apóstolo, tá entendendo? Para que as pessoas tivessem zelo por eles, entendeu? E deixasse Paulo de lado. Era isso que Paulo estava tentando abrir a mão, abrir os olhos aqui dos incautos, dos irmãos da Galácia, dos irmãos que, quando Paulo escreveu essa carta ali no primeiro século. Então veja, o que irrita um manipulador? O que irrita um manipulador? É não concordar com ele, é não fazer o que ele quer, é não dizer sim sempre para ele. Faça o contrário, diga não e você vai descobrir quem é seu líder, você vai descobrir quem é seu amigo, você vai descobrir quem é seu irmão. Diga não e não concorde com esses tais aqui, com esses manipuladores, e você vai descobrir que ele é um manipulador. Então veja, o que irrita o manipulador é você não concordar com ele, é não você dizer sempre sim para ele, é você dizer não, é você não concordar, entendeu? É você não fazer o que ele quer que você faça. Diga não, discorde, que você vai ver um manipulador, um líder religioso, alguém que te manipula, seja numa sala de aula, seja no seu trabalho, seja onde for. Entendeu? Mas como a gente está tratando aqui do Evangelho da Graça, você sabe como descobrir um manipulador. Isso irrita ele, você discordar, você não concordar. Porque a graça, ela nos dá essa liberdade de expressão para ir e vir. Entendeu? Mas dentro desses sistemas aí, desses lugares, quando você contesta, quando você refuta um líder religioso, um pastor, ele vai dizer que você está sendo rebelde, que você quer o lugar dele, que você é um traidor, que você é um traíra, que você é um covarde. Por quê? Porque você está refutando ele e eles não aceitam. Então, o que irrita um manipulador, um líder religioso manipulador, alguém que prega uma palavra manipulando a palavra, é você não concordar com ele, é você discordar dele, aí você vai ver. E isso irrita um manipulador. Entendeu? Então veja, continuando aqui. O que é manipular? Manipular é uma ação manipular é uma ação de manusear alguma coisa ou algum objeto. A palavra manipular, ou seja, manipular pessoas é tratar pessoas como coisas ou objetos, com o propósito de dominá-las e explorá-las. Olha, manipular pessoas é tratar pessoas como coisas ou objetos, com o propósito de dominá-las e explorá-las. Entendeu? Manipular pessoas é ato de levar alguém a tomar decisões sem deixar transparecer. Ou seja, que essa decisão irá beneficiar a outra pessoa. Entendeu? Manipular é induzir, iludir as pessoas para levar vantagem e obter lucro. É enganar, ludibriar para tirar proveito, vantagens da boa-fé, da inocência, da ingenuidade do outro. Isso é a palavra manipular. Ou seja, manipular é dominar, é estar no poder. O manipulador, ele quer ver você e eu, entendeu? Submisso a ele. Não, doutor. Errou feio, doutor. Comigo agora errou feio. Sabe por quê? Porque quem me domina é o Espírito Santo que está em mim, ô glória. Quem é meu pastor é o Espírito Santo que está em mim. Entendeu? É ele que me guia através do Evangelho da Graça. Esse Evangelho
entendeu? O evangelho é o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Então, a manipulação, o maior ganho é o manipulador, que visa a fama, a popularidade, a glória humana e os bens materiais. E nos seus ensinamentos, em seus discursos, o objetivo deles o jargão deles você dá a Deus e Deus te dá, recompensará. É uma falsa troca, ou seja, você não dá nada, ou seja, você dá para o manipulador, né, à vista, ou seja, você dá para o manipulador à vista, entendeu? E você receberá dependendo do crédito que você tem com Deus. Ou seja, você dá o seu tudo, você dá o seu dinheiro, que nunca foi, o seu dízimo, que nunca foi dinheiro, e Deus vai te dar, entendeu? Deus vai te dar, você dá à vista ao manipulador, entendeu? Que diz que dízimo é dinheiro. Você dá à vista e você receberá dependendo do crédito que você tiver com Deus. Você barganha com Deus. O manipulador, ele ensina a barganhar com Deus. Ou seja, você dá algo a Deus e Deus te dá em troca. Meu irmão, não caia nessa. Abra seus olhos, entendeu? Veja aqui em 2 Tessalonicenses. Olha, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e 5, diz assim, ó. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo não ensinou manipulação, pelo contrário, Paulo combateu manipulação. Olha, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim, ó. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Paulo disse, não, nós não fizemos nada disso. Não buscamos glória de homens, e nem nunca usamos de pretexto de avareza. Olha que Paulo diz assim, ó. Olha que Paulo disse. E Paulo disse, nunca eu usei de pretexto de avareza, nem de palavras lisonjeiras, de bajulação. Entendeu? Veja o que Paulo está dizendo aí. Mas o manipulador não. E Paulo combateu esses tais. Paulo chamou esses tais de obreiros fraudulentos. Vamos ver aqui. Para terminar. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, olha o que Paulo falou desses tais. 2 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim, ó, no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. São obreiros fraudulentos. Olha o que Jesus falou. Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 15, diz... Versículo 15 diz assim, ó. Mateus 5, 15 diz... Mateus, capítulo 15? Não, Mateus, capítulo de número 7, versículo 15, diz assim... Perdão. 7, versículo 15, diz assim, ó. Mateus, diz assim... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que Jesus disse. Olha, acautelai-vos, cuidado, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que Paulo escrevendo aqui em Atos, para terminar. Atos, capítulo de número 20, versículo 20, Atos 20, versículo de número 29 diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então cuidado com esses manipuladores da graça. Cuidado. Paulo combateu esses tais. Paulo, ele não permitiu, ele não deixava que esses tais ficassem à vontade. Olha, para terminar aqui, 1 Coríntios foi o texto principal. E eu, irmão, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com ostentação de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor.
A minha palavra e a minha pregação, ele pregou o evangelho da graça, Paulo. A minha palavra e a minha pregação aqui está falando do evangelho da incircuncisão que Paulo pregava ali, pregou no primeiro século e hoje prega eu. Olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, ou glória. A nossa fé está alicerçada no poder de Deus, porque a vossa fé para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal. Cuidado com esses tais, porque no tempo de Paulo, no tempo de Jesus já existiam esses tais, e hoje não é diferente. Mudou a geração, mas continuam hoje. Mudou os séculos, mas continuam homens aí, manipuladores, enganadores, falsificadores do evangelho da graça. Mas esse canal aqui é para a gente combater esses tais. Doa quem doer. Vamos que vamos. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem e deixe seus comentários. E vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Para cima deles.